E agora nós voltamos a falar sobre os discursos, as manifestações de Donald Trump sobre a ilha da Groenlândia. Nós recebemos agora no Jornal do SBT News o professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard, Vitello Brustolin. Boa noite, professor. Boa noite, Celso, Marina, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Você acredita que uma ação militar dos Estados Unidos na Groenlândia poderia resultar no rompimento da OTAN, professor? Celso, eu vou começar pela premissa. É muito improvável que haja uma ação militar dos Estados Unidos na Groenlândia a despeito das declarações do Trump. Porque a Groenlândia, desde 1951, tem um pacto assinado, inclusive, pelos dinamarqueses quando estavam no exílio, fugindo dos nazistas, que permite aos Estados Unidos instalar bases, explorar a ilha, fazer praticamente tudo o que quiserem naquela ilha. Em 2004, esse pacto foi alterado para adicionar a vontade da população da Groenlândia, são 57 mil pessoas, porque essas pessoas podem se sentir incomodadas com alguma atitude dos Estados Unidos. Agora, eu não imagino nenhuma situação em que os Estados Unidos queiram colocar mais defesa na região ou tentar dissuadir os russos e chineses de se aproximarem da ilha, que esse é um dos argumentos do Trump, que não seja aceito tanto pela população da Groenlândia quanto pela Dinamarca, caso os Estados Unidos peçam com educação, Celso. Professor, Marina falando aqui, a gente viu hoje nas declarações da porta-voz da Casa Branca e também do secretário, de governo norte-americano Marco Rubio, essa intenção de se comprar a Groenlândia. A Groenlândia tem um preço? Como é que funcionaria na prática essa possível negociação, caso Donald Trump decida avançar com essa ideia? Marina, os Estados Unidos, durante o governo Truman, ofereceram 100 milhões de dólares em ouro para o governo da Dinamarca em troca da Groenlândia. E essa oferta foi recusada. A Groenlândia não pode ser comprada da Dinamarca porque desde 2009 os habitantes da Groenlândia têm o direito de fazerem um referendo e proporem a sua independência. Então, de quem seria comprado? Dos habitantes? Os Estados Unidos já chegaram a oferecer para essas 57 mil pessoas 10 mil dólares por ano para que eles façam um referendo e votem a favor de uma anexação dos Estados Unidos. 85% da população da Groenlândia se opõe a isso. Eles não querem que a ilha seja vendida, sobretudo aos Estados Unidos. Então, isso está fora de questão. Agora, e aqui eu retomo a pergunta do Celso, se houver uma agressão à ilha, é o fim da OTAN. Isso é um fato, mas isso está totalmente fora do mapa nesse momento. Inclusive, a população dos Estados Unidos seria contra uma intervenção dos Estados Unidos na região. Já vimos pesquisas de opinião dos Estados Unidos que demonstram que 70% da população é contra esse tipo de intervenção, não só na Groenlândia, mas em outros países, Marina. Professor, a gente quer abrir espaço aqui para a participação dos nossos analistas de Brasília, Daniel Bragon e César Feitosa. Daniel? Oi, professor, muito boa noite, obrigado pela entrevista. A minha pergunta é no sentido do que foi citado aí até agora há pouco, sobre as terras raras, os minerais críticos. Sabe-se que a China é a maior, domina o maior campo nesse sentido. A Groenlândia também ela tem uma participação ou tem um potencial relevante nesse tipo de insumo aí para as novas tecnologias para os Estados Unidos, não? Boa noite, Rané. A Groenlândia tem, sim, é rica em terras raras, há muitas riquezas inexploradas na ilha, não foram nem mapeadas. É uma ilha completamente coberta de gelo, todos sabem, é a maior ilha do mundo, tem uma população mínima, são 57 mil pessoas, alguns bairros de grandes capitais brasileiras têm mais habitantes que a Groenlândia. A questão é, durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos já passaram a administrar a Groenlândia. Em 1941, com a invasão nazista, os Estados Unidos ficaram 4 anos administrando aquele território, inclusive expulsaram alguns alemães que tinham colocado sondas meteorológicas naquela área. Então existe uma proximidade, durante um período houve essa proximidade dos Estados Unidos com a Groenlândia maior. 2 bases aéreas que os Estados Unidos construíram na região se tornaram os 2 maiores aeroportos da Groenlândia.
Então, agora veja só, para explorar as terras raras da Groenlândia, os Estados Unidos não precisam adquirir aquele território, nem anexar, nem com uso da força, nem nada disso. Eles podem simplesmente fazer um acordo com a população e com a Dinamarca. Então, de novo, é muito questionável essa questão de querer anexar ou aglutinar um território. No século XIX, já havia essa intenção dos Estados Unidos. Logo depois da compra do Alasca, do então Império Russo, houve uma sondagem sobre a aquisição da Groenlândia e da Islândia, mas isso não avançou. E nesse momento, novamente, os Estados Unidos podem ter acesso aos recursos naturais sem precisar entrar em guerra contra nenhum país ou em desacordo com seus aliados históricos. Passo a palavra para César Feitosa. Vitello, queria entender por que a gestão Donald Trump acha que a Groenlândia é tão importante estrategicamente para o país. A gente já falou de minerais críticos, terras raras, mas tem outros pontos aí que podem ser levantados para explicar por que é tão estratégico para o governo Donald Trump, para os Estados Unidos, até por questões de segurança nacional, tentar fazer essa ofensiva contra a Groenlândia? César, aquele território, se a gente olhar para o globo por cima, a gente vai perceber que todo aquele círculo polar ártico é água que está derretendo. É ao contrário da Antártica, por exemplo, que é um continente coberto de gelo. Então, aquela área está se transformando numa nova rota de navegação. A Groenlândia, inclusive durante a Segunda Guerra, um dos temores era de que os nazistas utilizassem a Groenlândia como uma base de apoio para atacar os Estados Unidos. E isso é visto estrategicamente pelos Estados Unidos como um ponto de interceptação de mísseis. Então, mísseis lançados pela Rússia poderiam ser interceptados naquele território da Groenlândia antes de chegarem ao continente dos Estados Unidos, ao continente americano. De qualquer forma, de novo, os Estados Unidos já podem fazer essa interceptação com o acordo atual que existe com a Groenlândia e com a Dinamarca. Então não é necessária a anexação do território. Me parece que o Trump quer alterar o mapa, quer ampliar o território dos Estados Unidos, uma visão muito imperialista, lembra muito o século XIX. Agora, de qualquer forma, é um território extremamente estratégico geopoliticamente, César. A capacidade ou a quantidade de material que existe lá. Na verdade, não há, digamos assim, uma opção favorável dos 57 mil habitantes com relação à participação de exploração americana, até porque eles têm uma consciência de preservação da ilha, né? Celso, eu ouvi só metade da sua pergunta, mas eu entendo que é sobre a preservação ambiental. A população da Groenlândia vive, é claro, mais exposta às condições ambientais, é um território coberto pelo gelo. Eles têm, sim, o temor de que explorações minerais possam interferir na vida deles. Teve um episódio durante a Guerra Fria que foi a queda de um avião dos Estados Unidos com bombas nucleares. Isso gerou um imenso transtorno internacional. Os Estados Unidos e a Dinamarca foram lá limpar o território, mas isso até hoje é visto como um trauma, inclusive porque a Dinamarca proíbe armas nucleares no seu território. Então existe essa lembrança histórica e existe o temor de que a exploração desenfreada possa trazer transtornos ambientais, Celso. Professor, eu gostaria também de puxar a conversa para a tensão com a América do Sul. A gente fala dessa tensão com a Europa por conta das ameaças de Trump, que quer comprar a Groenlândia, mas sabemos que também há uma preocupação de países sul-americanos depois da ofensiva contra a Venezuela. Como é que o senhor avalia essa escalada nos últimos dias, depois do primeiro momento, do primeiro impacto, né, no fim de semana? Agora, com o decorrer do tempo, como é que está essa relação? Bom, Marina, vamos para os países, né? Cuba terá um problema imediato porque 5% do petróleo da Venezuela ia para Cuba. Já estava com dificuldades econômicas e sem esse recurso vai piorar. Isso, inclusive, o Lindsey Graham, que é um republicano, senador republicano, falou isso junto com o Trump no Air Force One, no avião presidencial, que Cuba cairia por conta desse problema.
O Panamá, os Estados Unidos recolocaram tropas lá, tinham se retirado em 1999 e, por pressão, fizeram um acordo com o governo do Panamá para colocar tropas no entorno do canal, exigindo que a China, aliás, se retirasse de 2 portos na região que estão para ser vendidos para empresas americanas. Na Colômbia, não há risco de intervenção imediata, porque a Colômbia tem eleições em março. Então, por mais que o Petro e o Trump vivam trocando farpas, é provável que a esquerda saia do poder na Colômbia, a direita está à frente nas pesquisas. Na Argentina, houve um swap cambial dos Estados Unidos, a condição foi que a Argentina se afastasse da China. Existe ainda a questão do Canadá, que os Estados Unidos querem que se transforme no 51º estado dos Estados Unidos, mas isso é muito mal visto pelos canadenses, que têm boicotado produtos americanos e elegeram o Mark Carney a despeito de que ele estava 20 pontos atrás nas pesquisas, mas depois das ameaças do Trump, ele acabou vencendo a eleição dos conservadores. Então, o risco imediato mesmo é de um segundo ataque à Venezuela nesse momento, Marina, e não a outros países da região. O César Feitosa quer lhe fazer mais uma pergunta, professor. Vitello, qual que é a relação que você faz dessas ofensivas dos Estados Unidos com agora a Venezuela, mas também Groenlândia, todos esses países que o senhor afirmou agora há pouco? A gente viu na Venezuela que nos primeiros discursos feitos por Trump ele não citava a democracia, ao contrário de invasões bem anteriores dos Estados Unidos, que sempre colocavam esse bem comum dentro desse pacote de justificativas para essas ações, mas ele colocou o petróleo. Mas o que a gente viu também nesses últimos dias, conversando com outros especialistas, é de que, apesar de 70% do petróleo venezuelano ir para a China, o impacto para os chineses talvez não seja tão grande, porque o mercado hoje de petróleo ele é grande e a China muito provavelmente conseguiria, sem grandes dificuldades, conseguir novos fornecedores. Então, eu queria entender qual o peso que você dá nessa ofensiva americana para essas questões de terras raras, petróleo, essas questões mais palpáveis, ou se você acha que é mais essa visão realmente imperialista dos Estados Unidos para o hemisfério ocidental que explica, pelo menos em maior parte, essa ofensiva americana. Bom, César, a Venezuela já chegou a produzir 3 milhões de barris de petróleo por dia. Hoje produz menos de 1 milhão. 1 milhão é cerca de 1% do consumo diário mundial. Acaba afetando, sim, a China, porque de 70% a 80% disso ia para a China. Além disso, os Estados Unidos pressionaram a China a parar de comprar petróleo da Rússia, para justamente parar de financiar a Rússia. Então, a China, a Índia e o Brasil estão comprando menos da Rússia. O Brasil comprava muito óleo diesel. Existe uma visão, é claro, que está enunciada na Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, publicada em dezembro, de que o foco é no hemisfério ocidental, nas Américas, mas também na Ásia-Pacífico, é também relacionado à China. Nós estamos vendo uma retomada do Acordo de Yalta, da Conferência de Yalta, em 1945, quando o Roosevelt dos Estados Unidos, o Churchill do Reino Unido e o Stalin da União Soviética dividiram o mundo em áreas de influência. No início, Putin elogiou a estratégia dos Estados Unidos, no início de dezembro, mas agora está tendo um revés. Justamente, a Venezuela era um aliado da Rússia e da China, que nesse momento acaba sendo cooptada pelos Estados Unidos, sob pressão, e isso também vai, sim, interferir no mercado chinês, sobretudo porque a Venezuela foi um dos fundadores da OPEP, então existe um controle internacional do preço de petróleo. E aí eu vou finalizar dizendo que o barril de petróleo custa cerca de $60. E a China estava comprando esse petróleo da Venezuela por $45, César. Ranier Bragon tem uma última pergunta, professor. Professor, voltando à questão da OTAN, independentemente de haver ou não uma ação de força
dos Estados Unidos em relação à Groenlândia, como é que o senhor avalia a força hoje da OTAN e as perspectivas para o futuro, tendo em vista a posição que o governo Donald Trump direciona para a OTAN, embora ele faça ali algum tipo de elogio, são posições, são manifestações mais no sentido crítico, né? Como é que o senhor avalia o futuro da OTAN? César, essa questão é relacionada com a Groenlândia, porque foi o Trump que fez os países da OTAN investirem 5% do PIB em defesa. Então ele está fortalecendo a OTAN. Nós estamos numa corrida armamentista que não se vê desde a Segunda Guerra Mundial. A Europa se arma a 800 bilhões de euros para dissuadir uma agressão russa, porque existem perspectivas de inteligência de que a Rússia poderia agredir, sobretudo os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, mas também a Polônia, países que já fizeram parte da antiga União Soviética. Então, a OTAN está se armando como nunca se armou. A Espanha, que não concordou em investir 5% do PIB em defesa, o Trump colocou em questão sobre se defenderia ou não a Espanha. Mas isso é também relacionado com a Groenlândia, porque não faz sentido estrategicamente fortalecer a Europa em termos de defesa para depois ir lá e tomar parte do território da Dinamarca e entrar em guerra contra a Europa. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido, sobretudo, no momento em que o mundo é dividido em zonas de influência e China e Rússia já disseram que a sua relação é sólida como rocha. A história demonstra que quando há mais de 2 atores, quando há 3 atores, por exemplo, lutando pela hegemonia, eles tendem a polarizar. Então, China e Rússia ficariam de um lado e os Estados Unidos ficariam sem a Europa? Essa é a questão e é por isso que a OTAN precisa ser mais forte, César. Professor Vitélio Brustolin, nós agradecemos a sua participação aqui no jornal SBT News. O senhor é professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de Harvard. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite.